Boa tarde e bem-vindos a mais uma edição de terças-feiras com o lado oculto da investigação, terças-feiras com arte, não há engano, hoje não é terça-feira, nós optamos por fazer a sessão deste mês de março numa segunda-feira, pelo facto de hoje ser o Dia Internacional da Mulher e porque a conferencista prevista e que já está conosco aqui invisível no lado oculto, como convém, não é? Da investigação, a professora Manuela Hargreaves ir abordar, portanto, uma temática que se inscreve à perfeição, genuinamente, nestas comemorações de um dia que nós desejaríamos que fossem os dias todos e com saúde e paz para todos. Enfim, o meu nome é Fátima Lambeiro e estou a dar-vos as boas-vindas e vou passar a palavra à professora Luísa Gonçalves, à professora e escultora Luísa Gonçalves, para vos explicar um pouco o que são estas nossas sessões, agora em formato webinar, numa parceria entre a Cooperativa Artística e a Árvore e o INED, Centro de Investigação e Inovação em Educação da Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto. Portanto, eu passo a palavra à escultora Luísa Gonçalves. Muito boa tarde a todos. Desde já, obrigado pela vossa participação nesta sessão. Eu tenho como missão explicar-vos o que é isto das terças-feiras com arte, ou melhor dizendo, como é que isto nasceu. Recuando bastante, este título inicial de terças-feiras com arte tem a ver com uma atividade que nasceu enquanto eu era professora na Escola Artística Soares dos Reis, por um grupo de alunos que me abordaram porque queriam trazer para a comunidade discussões sobre a problemática da arte. E então, claro que eu aderi imediatamente ao projeto, achei interessantíssimo, e passamos a ter, não as terças-feiras com arte, mas o título que eles na altura escolheram foi Quintas-feiras com arte. Então, reuníamos-nos num espaço da escola de passagem, entre vários pavilhões, e era aberto a toda a comunidade escolar. Começaram por convidar alguns dos professores artistas que lecionavam na escola e mais tarde foi estendido a pessoas exteriores à escola. Foi uma atividade extraordinariamente interessante, em primeiro lugar porque partiu dos alunos e não dos professores, e houve da parte deles uma adesão tão grande e uma vontade tão grande de discutir problemas que os preocupavam, que foi realmente durante um ano, porque esses alunos estavam já no último ano e, portanto, de saída, pudemos fazer essas sessões. Eu fiquei sempre encantada com esta coisa que aconteceu, não é? E de repente comecei a ter consciência de que havia muitas pessoas, muitos jovens, sobretudo, uns mais jovens e outros menos jovens, a fazer pesquisa, quer no âmbito de doutoramentos ou de mestrados, ou em centros de investigação, sobre esta problemática da arte. E comecei a ter a noção de que, efetivamente, aquilo ficava muito pelo meio académico. Então, resolvi propor à Árvore se seria do seu interesse de termos essas sessões mais ou menos como aquelas que os meus alunos me tinham proposto. A Árvore aceitou imediatamente e a seguir era necessário encontrar uma parceira que fizesse a ligação ao mundo académico. E a parceira que eu escolhi foi a Fátima Lambert, que foi uma parceira
fabulosa, fantástica, porque é uma pessoa extraordinariamente ocupada e mesmo assim já vamos no 4º ano em que estas sessões se realizam uma vez por mês e, neste caso, às terças-feiras. Era isto que eu vos queria explicar para perceberem este título. Claro que o subtítulo depois do Lado Oculto da Investigação foi da autoria da Fátima Lambert, que eu achei realmente muito interessante, porque não nos interessa tanto só os temas de investigação, mas também muito do que a investigação envolveu, não é? Portanto, o percurso dessa investigação. Pronto, e era isso que vos queria dizer. E em nome da Árvore, vos agradecer a vossa participação. Obrigada, Luísa, e dando também a boa-vinda àquelas pessoas que estão ocultas, agradecendo mais uma vez à equipa técnica do INED, Ana Teixeira e a Catarina Sampaio, e dando as boas-vindas à Manuela Hargreaves. Last but not least, a Marta Terra Silva, que tem viabilizado todo este novo ciclo, aliás, como já na anterior edição, que era ainda presencial, a Marta Terra Silva, da Cooperativa Árvore. Eu irei só, assim, muito brevemente apresentar a Manuela Hargreaves e, desde já, antes de mais agradecendo, também em nome do Centro de Investigação, do INED, através do qual agora nós já estamos, digamos, em live no canal YouTube INED. Portanto, o facto de ter aceito fazer esta segunda edição deste ciclo, como disse a Luísa Gonçalves agora, em formato webinar, para realmente darmos continuidade a um trabalho que posso desde já anunciar que, a quem esteja interessado, que iremos, já estamos a trabalhar na publicação de um livro, de um volume, com textos de cerca de 36 pessoas que desde 2017, portanto, têm participado nestas conferências. Portanto, aguardem que isso vai acontecer. Manuela Hargreaves, mais uma vez boa tarde, obrigada. Boa tarde, Fátima. Olá. E portanto, a Manuela tem um currículo extensíssimo, eu vou aqui sintetizar e tu completarás com aquilo que realmente considerares que eu estou, portanto, com aquilo que considerares oportuno. A Manuela Hargreaves tem um doutoramento realizado, portanto, na faculdade, na FLUP, na Faculdade de Letras do Porto, e, portanto, em História da Arte, que foi, portanto, depois ela irá falar um pouco sobre esse doutoramento, em Estudos do Património, História da Arte, tem uma pós-graduação em Ciências de Educação e em Dinâmicas Culturais, um mestrado também em História da Arte, é docente na formação contínua na Faculdade de Letras do Porto e investigadora do CITSEM. Publicou 2 livros que eu penso que se tornaram emblemáticos. Aliás, o primeiro, intitulado Colecionismo e Mercado de Arte em Portugal, subtítulo O Território e o Mapa, na editora Afrontamento. A primeira edição aconteceu em 2013 e a segunda edição em 2016, o que é bastante significativo atendendo ao nosso mercado, mas depois tu também dirás talvez o porquê, ou todos vamos perceber o porquê. E mais recentemente publicou em setembro de 2020 um novo volume, Mulheres e Cultura Artística em Portugal, o Território e o Mapa, e penso que será mais diretamente sobre este segundo livro, que aliás corresponde, portanto, à temática desenvolvida no teu doutoramento. Enfim, eu iria só acrescentar dois apontamentos. Um é que, se na realidade quiserem conhecer mais daquilo que tem sido o trabalho, nomeadamente de pesquisa publicada da Manuela Hargreaves, é uma questão de acederem, portanto, à biblioteca digital da FLUP. Por outro lado, também só mencionar que um dos traços distintivos
e que perpassa um pouco na tua atividade de investigação, mas também como noutros protagonismos como pessoa, mulher na cultura, que é a metodologia de abordagem, nomeadamente algo que não foi exclusivo da investigação em termos de mestrado ou doutoramento, mas na realidade já há todo um trabalho grande quanto à aplicação de entrevistas a diferentes agentes no mundo artístico português e penso que não só, também em Espanha, se não estou enganada. Enfim, não me vou prolongar mais. Manuela, passava-te a palavra, desde já também agradecendo, mais uma vez, a tua presença aqui. Muito obrigada, Fátima. Portanto, começo também por te agradecer e à Marta Terra também, à Luísa Gonçalves, representando aqui a ESIA Cooperativa Árvore, por este convite e muito especialmente por acontecer numa data tão auspiciosa, não é, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Portanto, é um prazer estar aqui a falar, portanto, neste dia e estar a abordar, portanto, um tema que tem muito, pronto, que é incidente, de facto, na mulher. E, portanto, eu iria iniciar esta apresentação. Eu agora vou desaparecer, vou aparecer ali naquele retângulozinho em cima e vocês vão me acompanhar através da minha voz e através de um PowerPoint que eu realizei para ser mais fácil, portanto, acompanharem aquilo que eu vou dizer. Eu vou compartilhar convosco, então, agora a tela. Portanto, este foi o título da minha tese, um título algo extenso, não é? Mas que é exigido, portanto, em termos de um doutoramento, o rigor, não é? O rigor do título é importante. De facto, foi um estudo de casos, mas eu queria iniciar, portanto, a apresentação, embora estou aqui a ver se consigo mudar para o... Queria iniciar a apresentação pelo percurso subjacente desde 2004, ano em que dei início a um trabalho transversal de realização de entrevistas, que a Fátima já falou, não é? Na sua grande maioria, entrevistas que foram presenciais, havendo uma ou outra que não foram, mas na sua maioria foram presenciais, a diversos agentes do mundo artístico português. E nesse ano de 2004, comecei por entrevistar Júlio Rezende, a que seguiu João Berardo, esta entrevista não presencial, e Jaime Isidoro, galerista, artista, colecionador, impulsionador da vida anímica do mundo artístico português de então. Portanto, estas entrevistas serviram como base para um trabalho de pós-graduação na PNUD. Seguiram-se Júlio Pomar, entrevista que não veio a ser publicada na altura, e mais 20, que constam do meu livro sobre colecionismo e mercado de arte em Portugal, a que acresce a do João Rendeiro, publicada na revista, que veio a ser publicada mais tarde na revista El Mais Arte, em junho de 2016, mas que ficou fora do rol, dadas as circunstâncias que seguiram ao colapso do Banco Privado Português. Este interesse pelo colecionismo e pelo mercado de arte não é alheio a uma prática artística que eu exerci durante vários anos como galerista. Há vivência no interior desse meio, ao contacto com os artistas, os colecionadores, os curadores, os críticos e os galeristas. E os laços que criei no meio artístico, constituindo este uma grande família que, embora aparentemente desunida, tenham o mesmo pulsar, ritmado pela criação das obras de arte, das suas dinâmicas, dos seus interesses e conflitos, são indeléveis.
Portanto, as entrevistas foram, assim, um meio que deu continuidade a este pulsar anímico, mantendo laços, iniciando outro processo de ligação a este mundo ao qual estou unida. A etapa seguinte neste projeto, já mais recente, e aí eu começo a falar já deste trabalho de doutoramento, iniciou-se em 2015, 2016 e deu origem a mais uma série de entrevistas, 18 no total, embora na realidade sejam mais, pois no decorrer deste processo algumas foram retiradas por vontade das pessoas entrevistadas. Eu vou fazendo aqui algumas pausas para dar hipótese às pessoas que estão a ver de seguirem, portanto, alguns apontamentos, não é, que não se podem passar, portanto, a correr. E neste caso, pronto, estão aqui elencadas as entrevistas que acabaram por ser retiradas por vontade das pessoas entrevistadas. Ou não foram mesmo realizadas, algumas. O fio condutor desta última série é a mulher. A galerista, a crítica, a curadora, a professora universitária, a colecionadora, ou seja, a teia que anda em torno da criação artística, complementando os estudos que já existem relativamente aos campos da criação e da produção. O espectro temporal parte da década de 60, período em que assistimos no plano internacional à emergência significativa de ações, discursos e práticas artísticas ligadas ao feminismo, que se projetarão em Portugal mais tardiamente. E a minha ideia foi criar um foco que incidisse sobre as mulheres que tiveram um papel preponderante no nosso país nas estruturas de suporte à criação artística após os anos 60, havendo, no entanto, remissões a outros espaços e tempos, deslocando assim o objeto do trabalho a uma panorâmica mais abrangente. O subtítulo do livro que a Fátima falou, recentemente publicado a partir desta investigação, O Território e o Mapa, é um modelo gerado pela investigação já referenciada, também publicada em livro, e que a Fátima também falou, em 2013, Colecionismo e Mercado de Arte em Portugal, O Território e o Mapa também, não é? Portanto, este subtítulo é um subtítulo comum, que tem como eixo axial uma série de entrevistas presenciais, a partir das quais construía um território, contrapondo o seu mapeamento. Portanto, isto são as capas dos livros. A participação igualitária da mulher na vida cultural e artística em Portugal nos anos 60 e 70 dependia amplamente do nível educacional e da inserção no mercado de trabalho. Os casos que contemplei e que estão aqui elencados, Dulce D'Agro, Salete Tavares, Ana Atterley, Eteline Rosas, Maria Nobre Franco e Madalena de Azeredo Perdigão, relevam dessa premissa a par de uma afirmação de uma paixão pela arte que se entrecruza numa teia artística, seja através do mercado, da curadoria, da crítica, da docência, do colecionismo ou reunindo várias vertentes numa só. Este território de género é passível de interrogação, ou seja, por que razão comecei a escrever um ensaio sobre mulheres há 6 anos atrás. As razões são várias e remontam a um passado obscurantista que tem origem em factos históricos. E eles dizem-nos que a libertação da mulher teve lugar nos países ocidentais, em muitos outros não,
considerando a globalidade, temos hoje a percepção de que apenas parte do mundo em que vivemos é igualitário, nos direitos dos cidadãos e, neste particular, das mulheres, grosso modo, há cerca de 60 anos atrás, considerando os grandes momentos de emancipação, a invenção da pílula, nos anos 60, o direito de voto em diferentes momentos nos vários países. Se na Nova Zelândia o foi em finais do século XIX, em Portugal só entre 68 e 78, na Arábia Saudita só a partir de 2015. E a progressiva igualdade de direitos na sociedade. Não obstante o território ser adverso, e falo agora sobre as protagonistas, acerco-me do pensamento de Bernard-Henri Lévy, ao dizer que o tempo da arte não é o mesmo da história corrente. E as obras flutuam num cosmos. Por vezes encontram-se e entram em colisão. O exemplo mais paradigmático será aquele que se pratica nos museus de arte contemporânea, confrontando obras com tempos e espaços aparentemente antagónicos. Assim, este trabalho faz vários zigzags por entre as inúmeras mulheres que seguiram este território de emancipação criativa. No meu livro, portanto, várias destas mulheres são referenciadas, sendo elas de diversos tempos e de diversos espaços: Virginia Woolf, Claude Cahun, Maria Teresa Horta, Dulce d'Agro, a Marquesa da Lorna, Madame de Staël, Anna Atterley, Luísa Todi, Mary Cassatt, Aurélia de Souza, Sara Afonso, Madalena de Azeredo Perdigão, Elizabeth Vigelo Brum, as pintoras italianas do século XVI, descritas por Vasari no seu livro de artistas, com qualidades meritórias de consagração, entre as quais Artemisia Gentileschi, na representação de cenários de violência, transgredindo um território dominantemente masculino. A lista seria exaustiva e aumenta à medida que novas camadas arqueológicas vêm à superfície. Ou seja, a história que aqui se evoca não é... Desculpem, vou voltar atrás. A história que aqui se evoca não é linear, nem no tempo nem no espaço. Portanto, existem avanços e recuos, num caminho em direção a uma maior visibilidade e profissionalização das mulheres em várias áreas da cultura, tal como existem nos mesmos tempos cronológicos, lugares e países com muitas diferenças. Entre alguns períodos de abertura, como aconteceu na Florença do século XVI e nas luzes do século XVIII, que trouxe a algumas aristocratas a liberdade de movimentos e de expressão na escrita, na pintura ou na música, o certo é que só progressivamente, ao longo do século XX, existe um caminho de continuidade, construído pela mão de muitas mulheres, quer pelos meios da criação, quer pela liderança dos primeiros movimentos feministas, que desde finais do século XIX se foram consolidando, alcançando grandes conquistas nos anos 60 e depois. O meu trabalho foca este olhar crítico da história da arte canónica e ocidental, que se começa a desenhar nos anos 70 nos Estados Unidos e Inglaterra, pela mão de algumas mulheres, como Linda Nochlin e Griselda Pollock, e mais tardiamente em Portugal, desencadeando uma nova visão sobre a história da arte, que se vem refletindo progressivamente nas programações dos museus em todo o mundo. Ou seja, um esboço de uma história da arte mais contemporânea, em que os eixos de aquisições mudaram de um conceito eurocêntrico, macho, branco, hetero, para inserir outras geografias até aí esquecidas. Numa época de tumulto,
que nós vivemos e em urgência, a arte participa na transformação dos sistemas de pensamento e modifica o olhar sobre o mundo, aproximando a sociedade civil de um questionamento social e político, descolonizando-se do interior, abre-se à diversidade e torna-se um lugar de transversalidade. No meu trabalho friso também que neste fluxo seria expectável que existisse também igual reflexo nos conteúdos curriculares académicos em Portugal, à semelhança do que vem acontecendo já há várias décadas noutros países. Ou seja, esta corrente em Portugal vai ser tardiamente assimilada e será preciso esperar pela primeira década do século XXI para que estudos realizados, por vezes de forma dispersa, em particular estudos de caso, façam surgir um interesse progressivamente crescente nesta matéria nas academias e diversas instituições artísticas portuguesas, dos quais dou estes exemplos. E quando falamos de arte, pensamos sobretudo nos artistas. E justamente porque são eles, pronome indefinido sujeito à flexão de género e número, que estão na origem de tudo. Mas eles não existiriam sem os historiadores, os críticos e os curadores que lideram as pesquisas complexas para compreender e, com frequência, revelar a sua obra. Os galeristas que tenham um papel maior na descoberta e no apoio dos artistas, bem como os colecionadores, figuras decisivas no processo de produção artística. A arte é, com efeito, uma criação comunitária, onde também os espectadores desempenham um papel de grande importância, principalmente neste último século, em que o público é chamado a completar a obra de arte. Pretendi, com esta investigação, registar uma história que tem como núcleo 18 entrevistas presenciais a mulheres que marcaram a dinâmica cultural e artística entre a década de 60 e a atualidade em Portugal. Portanto, nessa teia que anda à volta da criação, relevar e interrogar também, fazendo uma análise a questões cruciais para este mapeamento. Nestes diapositivos estão elencadas, portanto, as várias entrevistas que realizei no âmbito das instituições artísticas, no ensino superior, no mercado galerístico, e no domínio da coleção. Focam-se as questões relativas ao teto de vidro, ou seja, o glass ceiling, a evocação de uma possível sensibilidade feminina, a perspectiva da transformação da cultura artística, a criação e o mercado, parâmetros de medidas para a compreensão de uma história da mulher na arte e na sociedade. Abordei uma questão fundamental aos estudos feministas da glass ceiling, termo utilizado por Milgram e Peterson num estudo realizado em 2006, definido como a falta de mulheres em posições de topo como resultado de uma barreira intangível dentro da hierarquia de uma companhia que impede as mulheres ou minorias de obterem uma posição cimeira. Este tema atravessa grande parte deste trabalho, conferindo-lhe um caráter feminista. Apesar de, em alguns casos, não o terem sentido nos seus percursos, a maioria das entrevistadas considera a existência de um glass ceiling, em maior ou menor grau,
sendo, no entanto, consideração unânime que ele está progressivamente a enfraquecer. Na estrutura das entrevistas, o objetivo foi obter uma informação particular relativa a cada uma das entrevistadas, considerando a sua teia de interações sociais e profissionais, a sua visão pessoal sobre o trabalho desenvolvido e as circunstâncias da sua atuação, como era antes, como foi de facto e como passou a ser. Estas entrevistas foram realizadas entre setembro de 2015 e outubro de 2018, ou seja, com um hiato temporal de cerca de 3 anos. A intenção foi realizar um trabalho de campo, uma inscrição no território de um processo em curso que envolveu várias etapas. O tracking das pessoas visadas, a marcação da data da entrevista, tendo em conta a disponibilidade das mesmas, um primeiro envio das questões a abordar, as deslocações, a maioria das entrevistas foram realizadas fora do Distrito do Porto, nomeadamente em Lisboa, a transcrição da entrevista, o envio da entrevista para revisão e, finalmente, a recepção do produto final. A revisão retirou alguma da espontaneidade de uma primeira leitura das entrevistas realizadas. O rigor exigido pelo trabalho de investigação de um doutoramento, a isso me obrigou, em prol do objetivo científico, situação que não aconteceu nas outras entrevistas realizadas, acima referidas, que não sofreram essa revisão. E entre a primeira abordagem e o processo final, decorreu um espaço de cerca de 2 meses, sendo por vezes este intervalo mais prolongado. Estas entrevistas constituem uma plataforma para trabalhar o capítulo Crossing the Lines, que releva a questão da representação das mulheres nas práticas do discurso e das instituições artísticas através de testemunhos e comentários recolhidos. As ideias e práticas transversais a várias mulheres que têm papel ativo no discurso e nas instituições artísticas estão aqui representadas e comentadas de forma contextualizada. Este conceito de um diálogo cruzado e comentado já tinha sido utilizado no anterior trabalho de investigação que realizei sobre colecionismo e mercado de arte. A metodologia utilizada foi a de criar eixos axiais que dividem os depoimentos recolhidos, em primeiro lugar, em torno das questões específicas abordadas e, em cada questão, separando os referidos depoimentos em função da sua contiguidade no plano socioprofissional. Esta abordagem permitiu, ao mesmo tempo, compreender, em traços gerais, o modo como a questão é pensada no campo universitário, galerístico, das instituições e da coleção. Nos capítulos anteriores, o género como questão, não sendo o cerne desta investigação, foi abordado como ponto inicial, onde se colocam as problemáticas inerentes a estes estudos, à luz de diversos autores contemporâneos. A mulher no mundo artístico contemporâneo, fatores de emancipação, contexto histórico e estudos de caso, é um percurso ainda que sintetizado das condições de emancipação da mulher ao longo do século XX, reunindo alguns dos principais autores dos estudos feministas. No subcapítulo Colecionadoras e galeristas na segunda metade do século XX, os paradigmas, são referidos vários exemplos do modelo galerista-colecionadora e, em casos mais paradigmáticos, também fundadoras de museus. Cito como exemplos Peggy Guggenheim, Denise René, Eliana Sonnabend, Eris Clare
Gertrude Whitney, Helga de Alvear, Joana Daisepuro, que também faz parte do rol das entrevistadas, Ingvild Geltz, Maria da Graça Carmona Costa, Dulce D'Agro, Maria Nobre Franco, etc. No subcapítulo anos 60-70, a modificação do modelo de integração feminina no mundo artístico português, são contextualizadas em Portugal as condições de emancipação da mulher, o boom económico e o despertar do galerismo enquanto atividade profissional no feminino. Seguidamente, são referidos vários estudos de caso que no subcapítulo seguinte se estendem à década de 80-90. O facto da prática galerística em Portugal ser muito tardia faz com que a ascensão da mulher, no tecido social da arte seja praticamente cofundadora desse tecido. Na consideração do que seria um tecido social da arte, que inscreve múltiplos discursos e práticas e mesmo instituições, privilegiei o do mercado da arte, prática galerística, por ser aquele que mais claramente gera uma interface imediato entre o artista, a produção da arte, o mercado, o colecionismo e os museus. A conclusão é um balanço da informação recolhida nas entrevistas, processada e comentada com auxílio de uma vasta pesquisa bibliográfica, e retirei as ideias-chave que concretizam este estudo. E, finalmente, o volume 2, voltando aqui ao índice, não é? Penso que aqui o volume 2 não consta, mas, portanto, digamos, o final, constitui o capítulo final do livro, contém as transcrições das entrevistas, que são as fontes primárias à base da reflexão da parte 2 do volume 1. Este estudo é transversal, na medida em que convoca vários campos do saber: a história da arte, a sociologia da arte, os estudos feministas e a história cultural e das mentalidades, porque o seu objeto não é circunscrito e, em certa medida, flutua entre vários campos. Foi minha intenção fazer um scope e trazer dados sobre a transformação cultural e das mentalidades na prática artística em Portugal, operada pela entrada das mulheres no tecido social da arte, ou seja, compreender o contributo da entrada das mulheres no tecido social que anda à volta do núcleo da criação artística. Em Portugal, mais tardiamente em relação ao contexto ocidental, nas décadas de 70 e 80, constituem desse exemplo os casos de Judite da Cruz, Amélia Galveias, Eteline Rosas, Dulce D'Agro, Alda Cortês, Graça Fonseca, Luísa Sampaio, Helena Pereira Coutinho, Rosalina Araújo, Marta Roseira, Maria Nobre Franco, Arlete Alves da Silva e Maria da Graça Carmona Costa, com a Guifarte, e também como assistente da Dulce D'Agro na Galeria Quadram. Estas três últimas, ou seja, Maria Nobre Franco, Arlete Alves da Silva e Maria da Graça Carmona Costa, são paradigmas de uma espiral que envolve o galerismo, a curadoria, a coleção e a direção institucional de fundações, respectivamente do Sintra Museu de Arte Moderna, do Centro de Arte Manuel de Brito e da Fundação Carmona Costa, e como constituem exemplos da grande porosidade da teia artística. Perante a informação que recolhi, pareceu possível concluir que
a presença das mulheres nas instituições artísticas e no mercado transformou a recepção das mulheres nestes territórios. Uma maior consciência dos museus em relação a questões de género e, como reflexo, uma historização das práticas artísticas femininas, sobretudo através de exposições temporárias e aquisições de obras para coleções. No que se refere ao mercado, a progressiva abertura das galerias às mulheres artistas, ainda incipiente na década de 60, vai aumentando progressivamente nas décadas seguintes. Será preciso, no entanto, esperar os sucessivos movimentos feministas para que exista uma consciência feminista e uma política mais inclusiva. Considerando as galerias expositoras na Arco Lisboa 2018, apenas as novas gerações de mulheres galeristas refletem nos artistas representados uma paridade de sexos. Com exceção da quadro, da Dulce D'Agro, que apresenta nas suas exposições uma considerável presença feminina já nos anos 80. Se na direção dos museus em Portugal a cota das mulheres é equivalente à dos homens, o mesmo não acontece relativamente às fundações de arte, sendo exceções, neste momento, Isabel Mota, na Fundação Gulbenkian, Ana Pinho, na Fundação de Serralves, e Maria da Graça Carmona Costa, na Fundação Carmona Costa. Considerando assim que, embora esteja a haver uma diminuição do chamado teto de vidro, ele continua a existir, refletindo-se na disparidade em relação a estes domínios, o mesmo acontecendo na conjuntura de grandes museus internacionais, cujos diretores têm salários significativamente mais elevados. Nos últimos 50 anos, considera-se também que para o desenvolvimento do mundo artístico muito tem contribuído a variedade das opções no ensino superior em Portugal, abrindo-se um leque de estudos e práticas que até aqui não existiam. Para isso contribuíram os trabalhos das entrevistadas nestes departamentos e elencados nesta tese. Para uma visão mais alargada nas instituições artísticas a um mundo global, inclusivo das mulheres e dos artistas de países fora do circuito ocidental, contribuíram os ensaios críticos e curadorias de Isabel Carlos, Penelope Curtis, Susan Cotter, Fátima Lambert e Sílvia Chicó, analisados nesta investigação. Esta geografia pluricêntrica vem de encontro a uma tendência internacional da curadoria nos museus e demais instituições artísticas que se tem refletido no nosso país nos últimos anos, como é possível constatar nestas tabelas que apresento. Considera-se, para uma historicização contemporânea nas práticas artísticas, a existência de um mundo global que contempla os feminismos a par das minorias étnicas alheias até aqui da história da arte canónica ocidental. Um outro foco desta investigação incidiu sobre o colecionismo, sendo que Portugal não tem a mesma representação do colecionismo de arte, e neste particular do género feminino, se compararmos com a dimensão de outras coleções na Europa, Estados Unidos e mesmo na União Soviética, ainda que nas duas últimas décadas várias coleções particulares se tenham institucionalizado no nosso país. Estão aqui elencadas neste diapositivo. Consideradas Dulce D'Agro, Maria Nobre Franco, Maria da Graça Carmona Costa,
Arlete Alves da Silva, mulheres que exercem poder sobre o mercado, são mecenas dos artistas e atuam sobre as suas carreiras e reputação. A colecionadora designada, que eu designei por A, não tendo esse poder sobre o mercado, estende a sua vivência de colecionadora em feiras, no empréstimo de peças para exposições, em atividades culturais em que se revê e reflete o seu perfil de colecionadora. A colecionadora B, designada como B, mais ativa na década de 90, pertence a um grupo de colecionadoras e colecionadores, claro está, cuja dinâmica foi circunscrita a um núcleo mais restrito de artistas e agentes do meio artístico, participando nessa altura ativamente nesse mundo. A complexidade da questão de género induz uma abordagem dinâmica na perspectiva da construção da personalidade do colecionador. Quer seja um casal heterossexual ou homossexual, um duo de irmãos ou um só indivíduo, mulher ou homem, é no confronto recíproco com o outro, com frequência também um crítico ou um curador, que se desenvolve um percurso que inclui sucessivamente determinadas opções sugestivas de uma linha e de um rumo na evolução da coleção. Não sendo possível nesta apresentação apresentar outros aspectos que considero pontos fulcrais neste trabalho, remato esta síntese sublinhando que, fruto desta investigação, estabeleci um quadro de compreensão da presença da mulher nas práticas discursivas e institucionais, uma releitura do domínio artístico em Portugal no período entre final dos anos 60 e a atualidade, contribuindo para a inscrição de Portugal a par de outros países no que concerne a estudos de género. E termino aqui a apresentação. Muito obrigada a todos por me estarem a acompanhar. Muito obrigada, Manuela, por esta tua partilha, que eu penso ainda terá muita continuidade, tanto quanto eu sei, e eu arriscava perguntar-te uma coisa: quais são as próximas etapas? As próximas etapas? Sim, estás a pensar dar continuidade, quer dizer, eu sei que não estás parada, sei que entretanto tens publicado. Sim, publiquei ainda, não há muito, recentemente, publiquei na Biblioteca Digital da Faculdade de Letras do Porto um ensaio, um breve ensaio sobre o papel da mulher na arte, da mulher artista, não é? Na arte e na sociedade, da mulher na arte e na sociedade, um ensaio que percorre, portanto, a história da arte desde pronto, o período do Renascimento até agora. Portanto, isso foi a minha publicação mais recente. Portanto, se quiserem aceder, basta irem à Biblioteca Digital da Faculdade de Letras. E, portanto, isso foi o que eu fiz mais recentemente. E conto participar no seminário das Musas em Ação, que já participei em 2019, a teu convite, e que tenho muito gosto em participar novamente, já em maio, não é? Em maio de 2021. Não te estamos a ver. Pois, eu já estou okay. aqui. Obrigada. Não, e com muito gosto. Eu penso que até agora ainda não houve, porque pronto, seria possível, quem estivesse interessado, ir colocando no chat do YouTube as suas questões,
neste momento há imensas boas, portanto, agradecimentos e saudações que são dirigidos, mas não concretamente assim nenhuma pergunta. Eu ousaria perguntar, tantas perguntas, não é? Entre as pessoas que estão aqui também conosco, e nomeadamente a Luísa Gonçalves, porque de repente comecei a pensar que nunca falamos muito assim especificamente sobre esta questão da presença das mulheres, digamos, como artistas e ativistas nas artes e na cultura. E eu ousaria estender assim, ou, digamos, propor, assim, um diálogo, pronto, neste nosso contexto. Não sei se a Luísa quer dizer-nos, partilhar algo e também veicular a sua opinião relativamente a esta questão. Como artista. Precisas de colocar o som, Luísa, por favor. Esqueço-me sempre de atividades. Ok. Eu acompanhei com muito interesse esta apresentação e acho que é muito importante fazermos efetivamente uma história, uma reflexão, sobretudo, sobre esta problemática da mulher, como disse a Manuela, no contexto artístico e também social, não é? Eu desenvolvi ao longo da minha vida um trabalho artístico que em determinada altura, nomeadamente anos 70, 80 e 90, teve alguma visibilidade, mas depois, por motivos vários, não sei se da minha parte ou de quem escolhe os artistas que quer representar, ou que quer colecionar, ou que quer mostrar, tive uma atividade com menos visibilidade e com menos referência. No entanto, para mim é extraordinariamente essencial o trabalhar, o fazer, o exprimir-me através do desenho, sobretudo, que é a prática que mais me dediquei, embora seja escultora e tenha feito alguma coisa em escultura, ou melhor dizendo, num trabalho que por vezes não tem uma definição ou não tem entrada numa gaveta específica, não é? E fui fazendo isso desde o meu tempo de escola. Aliás, a minha tese de licenciatura foi um teatro de sombras, que na altura foi muito bem acolhido por a parte académica da escola, uma parte académica da escola, outra parte mais conservadora não, mas fui sempre relacionando esse meu trabalho com uma coisa pela qual me apaixonei, que inicialmente não era um objetivo, não era o meu objetivo, mas que depois me apaixonei por isso, que foi lecionar. Portanto, consegui lecionar durante 32 anos na Escola Artística Soares Reis, e essa minha ligação como artista e como professora foi extraordinariamente importante para mim. Talvez por isso, porque me embrenhei muito nas duas coisas, juntando a isso a vida familiar. Talvez eu não tenha tido a força suficiente para ir para a frente com todas as coisas que projetei e que estão metidas em gavetas, certamente já não à espera de concretização. Pronto, isto foi mais ou menos o que se passou comigo.
E neste momento eu tenho até uma coisa muito curiosa, que é ter um projeto que desenvolvi completo. Tinha uma exposição marcada para novembro de 2020 e devido ao estado em que estamos, acabou por não só ser cancelada, como a própria galeria que me ia representar também desapareceu. Portanto, são coisas da vida, não é? Como se costuma dizer. E pronto, vou fazendo, vou trabalhando aquilo que posso e que não posso deixar de fazer. É só isso. A atividade, por vezes, tem razões insondáveis e temos que realmente ter um pensamento dentro daquilo que é a realidade, mas acreditar que algumas sinergias vão desenvolver, talvez, grupos e também até em termos mais independentes e que combaterá as situações de alguns locais que desapareceram e que outros podem renascer. Qual era a galeria já agora, Luísa? A galeria não era uma galeria muito conhecida, era a Galeria Solar Santo António, ali na Rua do Rosário Miguel Bombarda. Conheço perfeitamente porque eu tive a galeria lá próximo, muito próximo, na Rua do Rosário, sim. Pronto, foi a última exposição que fiz lá foi em 2016 ou 2017, já não me lembro muito bem. Foi 2017, já estávamos com este projeto. Pronto, e depois disso comecei a desenvolver outro projeto, que é o tal que está pronto, mas que está guardado, pronto, está engatado. Porque não tenho espaço para expor, porque não há condições neste momento para fazer exposições, e pronto, é isso. E o que é curioso é que o facto de eu ter considerado que este projeto está finalizado. O que é certo é que, também devido a tudo isto que estamos a viver de momento, estou bloqueada. Quer dizer, há qualquer coisa que eu acho que não se cumpriu e portanto, todas as coisas que tenho em desenvolvimento ficam assim num limbo a que eu não consigo dar seguimento. Acho que estamos todos a viver esse limbo. Esperemos melhores dias. Sim. Valha-nos os webinars e as investigações portanto, para nos manter a atividade desperta e acreditar na realidade do trabalho que estamos a fazer. Exatamente, e acreditar no trabalho que estamos a fazer. Eu tenho aqui uma pergunta que é do Fernando Sousa Lopes e queria passar a ler. E as poucas mulheres, estando poucas entre parênteses, e as poucas mulheres no ensino superior artístico, nomeadamente nas belas artes? Se quiser, no fundo é uma pergunta e é uma afirmativa. Ora, não sei se Manuela... Ora bem, não sei se serei capaz de responder à pergunta, porque a ideia que eu tenho é que existem muitas mulheres no ensino superior, não é? No ensino superior artístico, não é? Portanto, no meu trabalho eu entrevistei várias. Aliás, uma das características que considero é que existem muitas mulheres a chegarem ao topo da carreira na investigação, não é? E na academia, não é? Portanto, eu entrevistei, por exemplo, a Margarida Aciauli, por exemplo, que é catedrática, por exemplo, não é? E outras, a Fátima Lambert, entrevistei a professora Lúcia Rosas, que também é catedrática na área das artes, embora seja mais ligada à arte medieval. Portanto, eu não me dá a ideia de que haja poucas mulheres no ensino superior artístico, mas... quer dizer, nas belas artes não tenho esse conhecimento, mas de uma forma geral o que me dá a ideia é que as mulheres cada vez estão mais dedicadas a essa área da investigação
e nomeadamente a essa área da academia e do ensino superior. O que noto, de facto, e o que notei neste trabalho que fiz, é que realmente há menos mulheres na área das fundações, isso sim, na área da direção das fundações. Aí há um predomínio, portanto, de homens, não é? Porque também são lugares, sendo lugares que são muito mais remunerados, digamos assim, e são lugares mais pretendidos pelos homens, e as mulheres não estão com uma representação tão igualitária. Ao contrário, nos museus existe quase uma paridade, não é? Entre a direção, na direção dos museus, uma paridade entre mulheres e homens. Olha, nós temos aqui mais duas questões da Mariana Oliveira. Uma primeira, que eu passo a ler. Na sua opinião, o que contribui para uma falta de interesse por trabalhos artísticos da mulher? Ora bem, eu penso que também cada vez há mais mulheres artistas, não é? Quer dizer, neste momento eu acho que já deve haver também essa tal paridade. Agora, de facto, o que existe é ainda um desfazamento em termos de mercado entre digamos, artistas homens e mulheres, sendo que, pronto, se formos, dando um exemplo, se formos a catálogos de leilões, não é? Por exemplo, se desfolharmos os catálogos da Veritas, por exemplo, que é uma leiloeira bastante conhecida e com bastante nome e cotação no mercado, ou de outras, do Palácio Correio Velho, ou da Cabral Moncada, etc., podemos ver que existem de facto muito mais artistas homens do que mulheres no mercado. Agora, qual a razão? A razão é que existe todo um histórico que é necessário, digamos, existe um histórico que se impõe ainda em termos de mercado, não é? No entanto, é paradigmático que, por exemplo, no caso de Portugal, sejam 3 mulheres as artistas que têm mais cotação aqui em Portugal, que é o caso da Helena Almeida, da Paula Rego e da Vieira da Silva. Portanto, são 3 casos paradigmáticos aqui em Portugal que têm cotações até bastante superiores a qualquer artista homem, não é? Mas, de facto, eu compreendo a pergunta da Mariana, não é? Mariana Oliveira, compreendo a pergunta porque, de facto, esse desfazamento ainda existe, mas eu penso que é uma questão, digamos, de haver um tempo, digamos, ainda de adaptação, não é? Um tempo de adaptação a este, digamos, a este novo estado de coisas que, parecendo que já é muito antigo, ainda é muito recente, não é? Como eu já referi, portanto, a entrada da mulher portanto, nas galerias, não é? No mercado, etc., é relativamente recente, não é? Se considerarmos um tempo muito espaçado, que é o tempo das mentalidades, não é? O tempo portanto, são 60 anos ou 70 anos, não é? Portanto, antes disso, ou seja, antes da Segunda Guerra Mundial, portanto, contavam-se pelos dedos as mulheres, ou eram muito poucas as mulheres que tinham entrada nas galerias, não é? E que entravam no mercado, não é? Portanto, estamos a viver, digamos, esse atraso ainda, não é? Portanto, e o que é necessário é que as artistas continuem a fazer esse trabalho, esse forcing, não é? Para que ganhem essa visibilidade,
porque se há artistas que a ganharam, não é? Não vejo motivo para que as outras também não o ganhem, não é? Agora, claro que isso às vezes exige um esforço adicional à mulher, nomeadamente se formos ver, portanto, os casos da Helena Almeida, por exemplo, da Helena Almeida, não tanto, mas os casos da Paula Rego, da Vieira, não é? Foram casos em que elas saíram do país, não é? Saíram do país, foram para outros países, provavelmente tinham mais abertura, não é? Nomeadamente Paris, França, Paris. A Vieira passou também pelo Brasil, a Paula Rego por Londres, portanto, países que tinham outra abertura em relação às mulheres artistas e depois venham para cá já com essa força acrescida de uma internacionalização. Portanto, poderá passar por aí também, não é? Não sei se respondi à pergunta da Mariana, mas... Peço desculpa, penso que sim, e peço desculpa porque tinha o meu som desativado, para não haver interferência. Há aqui uma segunda mensagem da Mariana Oliveira, que diz que são muitas vezes apresentados ao público trabalho de mulheres já conhecidas, mas que se esquecem muitas vezes de dar oportunidades a outras. De alguma maneira, já referiste um pouco isto? Sim. Pois é, todo um percurso, não é, que é necessário fazer, não é? E todos nós sabemos, não é, como é que a concorrência funciona, não é? Portanto, é um mundo muito concorrencial também, não é? O mundo artístico, nesse aspecto, reflete os outros mundos também, não é? É um mundo muito concorrencial, em que, portanto, a visibilidade é algo que se tem que conseguir através de várias estratégias, não é? Que passam por ter também determinados apoios de curadoria, não é? De crítica, de curadoria, de determinadas galerias, não é? De todo aquele núcleo que anda à volta da criação, que pode, de facto, constituir uma estrutura de suporte para que o artista, e neste caso estou a falar sem género, não é? Para que o artista consiga adquirir essa visibilidade. Não é um caminho fácil, de maneira nenhuma, não é? Não é um caminho fácil e, portanto, essa dificuldade às vezes pode ser mais acrescida para a mulher, sim. Pois, eu não sei, quer dizer, não queria estar a tomar-te a palavra, mas só de alguma perspectiva, se me for permitido, é que não, digamos que aqui há umas décadas atrás, ou uma década e meia atrás, eu considero, eu e outras pessoas, não é, que realmente o termo mais ajustado era a entre parênteses, visibilidade da mulher na arte, no pensamento, na investigação, na academia, etc. Depois, quando nós nos confrontamos, e tu citaste, por exemplo, Vasari, mas podemos até retroceder, e em 1361, Giovanni Boccaccio escreve um livro sobre as mulheres ilustres, onde fala de duas pintoras, de poetas, também fala de deusas, mas enfim, com isto eu quero dizer que realmente houve tempos em que efetivamente autores, neste caso, célebres, como são Boccaccio e depois Vasari, salvaguardando as diferentes facetas nas respectivas criações, que falaram das mulheres. Todavia, e nomeadamente Vasari e de vários artistas, não é? Mas a historiografia da arte esqueceu-as, apagou-as. Exato, houve um hiato, não é? Um hiato em que tudo se apagou. Há um apagamento, não é? O apagamento, exatamente. Mas que também acontece, então, se é mulher e de determinada nacionalidade, então é duplo apagamento. Pode acontecer. Pode acontecer, não é? E muitas vezes também ponderando, é claro que, e não é exclusivo do género feminino, quer dizer, determinada raça, não é? Pronto, porque na realidade há vários apagamentos que por vezes acabam por se concentrar todos em cima do facto de ser mulher, quer dizer, ainda é mais complicado para além de algo, e isto claro que já pensando mais no século XX, a segunda metade, mas talvez também já na primeira metade,
a própria divulgação em termos de comunicação social, como nós dizemos, nos mídias, não é? Que de alguma maneira, e isto assim é um pouco uma provocação, até que ponto é que, por exemplo, as redes sociais não permitem, eu ainda não fiz esse estudo, mas até que ponto é que, por exemplo, há uma partilha maior dos seus projetos, dos seus processos criativos por parte de artistas mulheres relativamente aos homens, ou será que é... Nunca estive... Agora surgiu-me essa questão, porque também nós temos acesso a redes sociais, quer dizer, podemos ver cortada a divulgação através de suportes mais estruturantes, mais formais, mais estabelecidos e com determinadas restrições por vezes quanto à divulgação, mas as redes sociais têm dado visibilidade a trabalhos de mulheres e mesmo até em termos, digamos, históricos. Estou a pensar que há, digamos, partilhas, quer a nível do Instagram, do Facebook, por vezes, digamos, unipessoais, noutros casos são grupos de investigadoras de várias nacionalidades que, de uma forma muito assídua, vão partilhando e vão dando a conhecer, portanto, artistas que se perdem no tempo, não é? Nomeadamente, houve um projeto ano passado que foi assegurado por uma colega do Brasil, a Cristina Suzigan, que todos os dias de 2020, todos os dias, 366, porque foi ano bissexto, não é? Por isso é que veio a pandemia, pronto. Na realidade, a Cristina, de uma maneira, todos os dias ela publicou o nome de uma artista. E não eram necessariamente artistas, talvez a maioria não eram das tais mediáticas, que se mostra sempre o trabalho, como comentava a Manuela Oliveira. A Cristina teve, digamos, uma morosidade e uma precisão cirúrgica de ir identificar as tais artistas menos conhecidas. Portanto, na realidade, eu pergunto, as redes sociais, qual é a tua opinião, podem ser um veículo não somente de mostrar a contemporaneidade, mas também aquelas outras mulheres que foram não eram invisíveis no seu tempo, mas que foram apagadas. Apagadas. Não sei, o que pensas disso? Eu penso que sim, quer dizer, as redes sociais estão aí para o bem e para o mal, não é? E acho que são, pronto, são neste momento e na época em que vivemos, e que esta pandemia veio, digamos, intensificar ainda mais, são um veículo de grande visibilidade, não é? E, portanto, isso que fez a Cristina Suzigan, não é? É interessante, é bastante interessante, não é? Publicar uma artista por dia, não é? Daquelas que tinham ficado esquecidas, porque de facto há milhares de mulheres, não é? Para trás que ficaram esquecidas e que estão a ser reabilitadas, não é? Através de uma escavação quase arqueológica, não é? Pronto, de facto, a história da arte teve determinadas épocas em que deu visibilidade às mulheres artistas, como foi essa época do Renascimento, na Florença, por exemplo, não é? Mas depois apagou-as, depois houve outras épocas em que elas estiveram também mais visíveis, como também a época das luzes, não é? Mas depois existem apagamentos, não se sabe muito bem porquê, mas o que é certo é que a tendência hoje é de se ir reabilitando, não é? De se ir reabilitando, e todos os museus, neste momento, estão a fazer esse trabalho de reabilitação, não é? Das mulheres, a par da reabilitação também das outras geografias, não é? Que ficaram esquecidas até aqui, não é? As geografias do Médio Oriente, não é? Das asiáticas, latino-americanas, não é? Portanto, é toda uma história de arte muito global, não é? Que está a ser reescrita. Penso que vai ser uma grande dificuldade reescrevê-la mesmo. Sim. Mas pronto, é um trabalho pronto, que irá ser feito irá ser feito aos poucos, não é? Esse trabalho de reescrever uma outra história da arte,
que contemple, não é, essas, digamos, essas omissões. Pronto, existe neste momento, acho eu, a tendência é de facto essa, não é? Nomeadamente no que se refere, por exemplo, à arte africana, não é? Que está a ser também muito reabilitada neste momento, porque também estava praticamente esquecida, não é? A não ser aquela arte mais tribal, não é? Que teve o seu apogeu, pronto, no Ocidente, no princípio do século XX, e que inspirou os cubistas, não é? A arte africana, digamos, não tinha qualquer expressão, pronto, junto daquilo que se considerava a arte, pronto, canónica ocidental, não é? E hoje em dia está a haver um grande zoom, pronto, sobre a arte africana. Pronto, há todo este processo, é um processo de tornar visível, não é? De tornar visível. Em relação às mulheres, pois eu acho que anda em paralelo esse processo, é um processo que inclui essas outras geografias e inclui também as mulheres que ficaram esquecidas. Pronto, isso é uma questão. A outra questão é as mulheres artistas que neste momento têm menos visibilidade, como estava a falar a Mariana. Pois isso aí eu penso que já é uma questão que tem a ver com provavelmente ter que se fazer um trabalho adicional, ou seja, a mulher artista tem que talvez trabalhar mais para se tornar visível do que o homem, eventualmente, não sei, mas que é um facto, o que é um facto é que realmente no mercado predominar, portanto, os trabalhos, as obras que predominam são as obras de homens e não tanto de mulheres. Embora eu pense que isso é uma questão realmente que irá ter, pronto, que irá ser, digamos, resolvida ao longo do tempo, não é? Sim, claro. E num tempo curto, penso eu, num tempo curto, relativamente curto. Tudo isto é um processo que tem, se nós virmos a história da arte como um todo, é um processo que tem relativamente poucos anos, não é? Sim, claro. Mas que tem sido um processo exponencial, não é? Sim, sim, sim. Exato. Pronto, eu diria mesmo que a nível, portanto, há território extensíssimo em termos de investigação, que já tem sido agarrado, nomeadamente aqui em Portugal, por pessoas de várias gerações e com trabalho de muita qualidade, pronto, como tu sabes e todas nós sabemos. E para além disso, aquilo que eu noto, nessa perspectiva como professora, é que quando se trata dos estudantes escolherem um artista para desenvolver um pequeno ensaio ou um trabalho, muito naturalmente as pessoas escolhem artista feminina ou masculino pelo interesse. E assim, a título de exemplo, quer dizer, uma das cadeiras que eu lecionei no primeiro semestre, num grupo de cerca de 24 pessoas, 16 tinham escolhido artistas mulheres. Porque não é só a questão de serem mulheres, é que o trabalho é de muita qualidade. Ou seja, as pessoas já não estão a fazer essa diferença. Portanto, certas gerações mais jovens, eu acho que já escolhem, pelas suas afinidades, pelo interesse na qualidade do trabalho, e há um número muito, muito significativo de mulheres que surge. Porque talvez também, a nível, e isso também compete, se calhar, como tu fazes, não é? Como docente, também falas e apresentas casos de mulheres. Então, naturalmente, elas começam a realmente ser apresentadas em vários contextos. É um trabalho moroso, como estavas a dizer, mas que eu acredito que, nomeadamente aqui em Portugal, nós temos pessoas investigadoras e investigadores de muita qualidade que vão fazer essa mudança. Penso que sim. Exato, é uma questão de tempo, não é? Eu acho que sim, é uma questão de tempo e isso vai acontecer, acho que sim. Pronto, e falando em questões de tempo, eu acho que pelo menos não há aqui, sim, há aqui uma referência
da Alexandra Lage, que diz Ida Joana Vasconcelos. Eu não sei se já está há muito tempo a referência Ida Joana Vasconcelos. Em que momento é que a Alexandra Lage terá referido a Joana Vasconcelos? Talvez quando estavas a falar da Vieira da Silva, da Joana, desculpa, da Sim, sim, Rego, sim. Pois, eu não falei da Joana Vasconcelos, de facto, mas poderia ter falado também da Joana Vasconcelos, não é? Que é um caso particular de uma mulher artista, mas que lá está, também passou por fora e depois veio para dentro, não é? E esse facto acho que é importante. Portanto, eu acho que a Joana Vasconcelos é um paradigma também dessa situação estratégica de, digamos, fazer um percurso do exterior para o interior. Portanto, ela vai primeiro para fora, expõe em Paris, expõe em Veneza, não é? Tem patrocinadores que são colecionadores de arte internacionais, como o François Pinault, e depois volta para Portugal, já com um elan, digamos, e com um percurso que lhe permite ter um determinado estatuto e uma, digamos, e uma aceitação, embora controversa, no caso dela foi uma aceitação controversa, e uma cotação também, digamos, bastante alta. Portanto, a Joana Vasconcelos vem acrescentar realmente àquela lista das mulheres aqui em Portugal que têm uma cotação muito superior à dos homens, mas são casos realmente paradigmáticos, não é? A Paula Rego, a Vieira da Silva, a Joana e a Helena Almeida, não é? São 4 casos paradigmas dessa exceção, não é? Mas não deixa de ser uma exceção muito interessante, não é? Que aqui em Portugal sejam as mulheres artistas, sejam 4 mulheres artistas que têm as cotações de arte mais elevadas e que têm mais visibilidade em termos internacionais. Acho isso interessante. Sem dúvida. Exatamente. Muito interessante mesmo. Isso, então pensando na Vieira da Silva, digamos, na geração a que ela pertencia. Sim, e nomeadamente a Vieira, numa geração em que as mulheres ainda estavam com realmente muito pouca visibilidade, não é? Enfim. E com um tema que é o tema da abstração, não é? Que também não é um tema muito fácil. Sim, que aparentemente teria fatores para não lhe outorgarem essa visibilidade, mas na realidade, infelizmente que sim. Eu penso que sim, agora que já não há aqui mais nenhumas perguntas e não sei se mais alguém quer intervir. Eu, digamos, anunciaria só que a próxima sessão será no dia 6 de abril, se não estou em erro, espero não estar a dizer, sim, exatamente, uma terça-feira, dia 6 de abril, ainda não vamos dizer quem é, mas, portanto, voltaremos ao horário semanal das terças-feiras, assim, nesta sala gigante e mínima, simultaneamente, e agradecendo mais uma vez à Manuela pela partilha. Obrigada também pelo convite. E desejo a todas as mulheres um ótimo dia, continuação deste dia tão auspicioso e os restantes dias também deste ano de 2021. Então, eu despeço-me de todas, de todos os retângulos que estão aqui nominais nesta nossa sala Zoom e de todas aquelas pessoas que estejam neste momento a acompanhar-nos, e também mencionando que, portanto, assim que esta gravação seja, digamos, editada, porque há sempre ali um início que é retrasado, etc., vai sair de online, mas depois vai voltar e podem ouvir as gravações, portanto, já lá está também a anterior, do Domingos Loureiro, e também está a servir como, digamos, um arquivo para que se possa rever, ouvir, repensar aquilo que foi dito. Então,
Muito boa noite, mais uma vez obrigada, Luísa, Marta, Ana, Catarina, Manuela e a todos. Muita saúde e até à próxima edição do webinar. Fiquem bem. Obrigada. Boa noite, então. Obrigada, Manuela.